Ela foi empurrada no corredor do supermercado, as compras pelo chão, e a filha disse em voz alta: "Você me dá vergonha." Ninguém fez nada. A cena ficou registrada no celular de um cliente e rodou pela vizinhança. O que parecia ser o fim daquela relação, anos depois, foi apenas o começo de algo que ninguém esperava. Esta é a história de Dona Rosa e de sua filha, Sofia. Uma história que começa em humilhação e termina em uma reviravolta que muda tudo. Eu sou do canal O que o Povo Conta. Acompanhe até o final. Você vai precisar de lenço. Dona Rosa não cresceu, ouvindo que era dona do destino. Nasceu em uma casa pequena, aprendeu a costurar com a mãe, a fazer arroz com pouco e a amar com sobra, mesmo quando o dinheiro faltava. Casou cedo, teve 3 filhos. Do marido aprendeu paciência. Dos filhos aprendeu a esperar. Trabalhou a vida inteira com as mãos. Tecia, consertava roupas, fazia bicos de costura para vizinhos. Ninguém chamava a atenção para o trabalho dela. Para a família, era natural que ela estivesse ali, disponível, discreta. Sofia foi a filha que sempre quis sair primeiro. Ganhou bolsa de estudos, sonhava com uma vida diferente. Dona Rosa fez sacrifícios para que Sofia estudasse. Trabalhou dobrado, deixou de comer às vezes. Vendia o pouco que sabia vender. E fez tudo em silêncio, sem contar, acreditando que o amor se mede no cuidado. O dia em que tudo mudou era uma terça-feira comum. Sofia, agora com os primeiros empregos formais e certa pressa por status, foi ao supermercado com a mãe. Era aniversário de uma colega do trabalho. Sofia pediu que a mãe escolhesse um presente baratinho. Dona Rosa, tímida, pegou uma embalagem simples e foi até o caixa. Mas no caminho, um empurrão. Um carrinho bateu, as compras caíram e uma caixa de bombons se abriu. A mulher do caixa confundiu o preço de um item. Sofia, já cansada e com pressa, encarou a mãe e, diante de pessoas na fila, estalou palavras que cortaram como faca. "Você não sabe nem escolher, me dá vergonha. Vai embora daqui. Não quero te ver assim comigo." A cena foi rápida, mas as palavras caíram pesadas. Um cliente gravou. O vídeo circulou entre familiares e amigos. Não era ainda um viral nacional, mas foi suficiente para que a vergonha se transformasse em corte. Sofia decidiu que aquela mãe não lhe servia mais para a imagem que queria. Ela exigiu que Dona Rosa não fosse mais apresentada aos amigos do trabalho. Pediu distância. Dona Rosa saiu do supermercado com as mãos vazias e o coração apertado. Não houve discussão, só a retirada silenciosa. Depois daquele dia, as visitas diminuíram. Ligações passaram a ser curtas. Dona Rosa continuou em seu quarto, costurando, olhando pela janela as pessoas passarem, sem entender direito quando o amor se transforma em distância. À noite, quando a casa amanhecia vazia, ela pegava as roupas velhas da filha e costurava pequenos remendos. Cosia memórias. O tempo passou. Sofia construiu a vida que queria. Trabalho melhor, apartamento novo, amigos de mesa certa. Nunca houve um pedido claro de desculpas. Para Sofia, aquilo que fez tinha sido um ato necessário, uma forma de impor limites para si mesma, para sua ascensão. Para Dona Rosa, foi uma ferida aberta que sangrava em silêncio. Alguns meses depois do episódio, Dona Rosa decidiu ir morar na casa de sua irmã, do outro lado da cidade. Não foram relatos dramáticos. Ela disse que precisava de paz. Sofia aceitou. E assim, a distância se transformou em esquecimento velado. As festas passaram a ser celebradas sem Dona Rosa. Os telefonemas ficaram raros. Vizinhos falavam dela
como uma figura doce que tinha se recolhido. Ninguém sabia direito como ela vivia. Ninguém perguntava. A vida, porém, continua. Dona Rosa seguiu costurando. Cada linha era um gesto de resistência. Ela fazia roupinhas de bebê, remendava uniformes escolares, consertava calças dos vizinhos, guardava moedas. Às vezes, recebia um abraço inesperado de alguém que lembrava o jeito de sua neta. Na igreja, rezava pelo bem daqueles que a esqueciam. E, em silêncio, começou a realizar pequenas surpresas. Comprou uma cadeira de balanço para a praça e deixou ali, com um bilhete simples, para quem precisa descansar. Em outra manhã, deixou uma caixa com pães na frente de uma pensão. Simples gestos, sem rosto, sem alarde. Sofia teve seus altos e baixos. O sucesso foi real, mas também breve. Uma crise na empresa, um projeto que não deu certo. E o marido, que parecia firme, foi embora. O apartamento que parecia seguro tornou-se um peso de contas. As amizades que se apoiavam na aparência foram se desfazendo. A vida mostrou que o orgulho não é salvação. Sofia começou, aos poucos, a sentir o que era a solidão. Ela não tinha motivos para correr aos braços de quem um dia a afastou, porque o orgulho e a culpa criaram um muro alto. Anos depois, numa tarde chuvosa, Sofia recebeu um telefonema. Era do hospital. Um parente havia sido internado. O nome era desconhecido para ela. As ligações se multiplicaram e, ao final, alguém disse o que ninguém quis dizer antes. Dona Rosa havia sofrido uma queda na rua, fraturado o fêmur, e não tinha ninguém que pudesse cuidar dela. Sofia sentiu o corpo gelar. Era como se uma maré antiga voltasse. Ela foi ao hospital, mas não por compaixão ou por remorso, claro. Foi porque havia um vazio que precisava ser respondido. No leito do hospital, Dona Rosa olhou para a filha com olhos que não guardavam rancor, apenas cansaço. Sofia entrou e por um momento não soube como começar. As palavras que antes caíram pesadas pareciam pequenas diante da fragilidade da mãe. O silêncio foi pesado. Dona Rosa segurou a mão da filha. Não disse "eu te disse", nem fez perguntas cruéis. Limitou-se a dizer "você chegou". Aquelas duas palavras simples foram como uma porta. Sofia, para surpresa de todos, não recuou. Ela decidiu, de forma prática, assumir os cuidados. Durante as semanas seguintes, ficou no hospital. Foi com Dona Rosa às consultas. Acompanhou a fisioterapia. As visitas de amigos antigos não vieram. A presença física da filha era tímida, mas constante. Em uma caixa de remédios, entre os papéis de alta e recibos, Sofia encontrou um envelope envelhecido com o brasão de um banco. Era uma correspondência antiga, sem carimbos de data. Dentro, um extrato e alguns bilhetes manuscritos por Dona Rosa. Sofia sentiu um frio na espinha. O que havia ali não parecia ser apenas papel. Nas páginas havia anotações que contavam o segredo de anos. Dona Rosa, com os poucos trocados das costuras, vinha juntando pequenas economias. Ela havia aberto uma conta em nome próprio e, discretamente, depositava mensalmente pequenas quantias. Não eram grandes cifras, mas ao longo de anos, aquilo se transformou em algo considerável. Havia um caderninho. Havia um bilhete final, com letra trêmula, dirigido a Sofia, quando você menos esperar. Nele, Dona Rosa dizia que, por amor, sempre escolhera o silêncio. Dizia que nunca contou as contas que pagou pelas bolsas, pelas aulas, pelas noites de sustento, porque amar não é exigir retorno. E havia algo mais. Dona Rosa escrevera que, naquele mesmo banco, havia comprado, sem alarde, uma pequena propriedade, um apartamento modesto, pago
integralmente, onde moraria seus últimos anos em paz, e que, se um dia Sofia precisasse, poderia usá-lo. A leitura fez com que Sofia engolisse um pranto que não sabia que existia. As mãos de Sofia tremeram. Todas as pequenas vergonhas que ela havia sentido na juventude agora soavam desproporcionais. Aquela mãe que ela havia empurrado, por presunção, havia, no fundo, sido sua maior protetora. O orgulho de Sofia desmanchou em lágrimas no corredor do hospital. Ela saiu para o corredor e, pela primeira vez, falou a si mesma o que nunca havia dito. Eu errei. Depois do susto, da convalescença, Dona Rosa foi liberada para a casa da irmã, mas o coração de Sofia havia mudado. Não por uma necessidade de redenção pública, mas por uma necessidade íntima de reparar. Ela ofereceu a Dona Rosa que fosse morar com ela no apartamento. Dona Rosa negou com jeitinho. Disse que preferia a calma do seu canto. Disse que já tinha um lugar. E sorriu. Sofia então fez algo que parecia simples, mas que carregava toda a força. Ofereceu o tal apartamento que sua mãe havia comprado. A princípio, Dona Rosa recusou. Depois, num momento de fraqueza, ela explicou que havia guardado aquele lugar para quando as contas apertassem. Não queria que a filha carregasse vergonhas antigas. Não queria que Sofia vivesse com a sensação de que algo teria sido arrancado dela por esmola. Era para ela um gesto de dignidade. O que mudou tudo não foi apenas o apartamento, não foi apenas o extrato bancário, nem o gesto financeiro. O golpe final, a reviravolta emocional que ninguém esperava, veio quando Sofia, numa entrevista com uma repórter local que acompanhou a história no hospital, foi questionada sobre a mãe. Sofia contou a história, contou a humilhação, o silêncio, a queda. A repórter, comovida, fez algo simples. Publicou um pequeno relato com fotos. O que aconteceu em seguida foi inesperado. A publicação foi compartilhada por vizinhos, por conhecidos antigos, e atingiu pessoas que, anos atrás, também haviam visto o vídeo do mercado. Comentários surgiram, memórias retornaram, e pessoas começaram a contar que tiveram Dona Rosa em suas vidas de maneiras que nem ela mesma sabia. Uma vizinha contou como recebeu uma costura que salvou o uniforme do filho. Um ex-aluno lembrou da bolsa que ajudou a pagar um curso. Gente que havia sido tocada por gestos anônimos revelou que a calma e a gentileza de Dona Rosa foram decisivas para vidas inteiras. Com aquele movimento nas redes e nos grupos da cidade, Sofia se viu diante de uma abertura que não queria apenas para lavar sua própria culpa. Ela sentiu que a cidade precisava saber quem era aquela mulher, não para enfeitar sua própria imagem, mas para reconhecer que o amor pode ser silencioso e que humilhar alguém pode ser uma violência que deixa marcas. Em um domingo, na praça da igreja, numa roda de conversa sobre solidariedade, Sofia pediu a palavra. Com a voz embargada, ela falou. Pediu desculpas à mãe em público. Contou da descoberta do caderninho, do apartamento e de como sua pressa a cegara. O público ouviu em silêncio. Dona Rosa estava ali, sentada na primeira fila, com o olhar manso. Quando Sofia terminou, ela se aproximou e, diante de todos, abraçou a filha. A cena entrou para os celulares de quem estava ali. Não era um viral de vergonha, era um viral de perdão. A repercussão gerou consequências boas. Pessoas procuraram Dona Rosa para agradecer. Uma costureira da cidade ofereceu um espaço de trabalho onde ela poderia voltar a costurar e ganhar um troco sem peso. Um grupo de vizinhos organizou uma vaquinha para ajudar com pequenas adaptações no apartamento que ela havia comprado. Sofia, por sua vez, passou a visitar a mãe com outra postura. Não mais omissão, mas parceria.
Elas passaram a dividir memórias, receitas, lembranças de um passado que havia sido aceito e transformado. E agora, o momento que muda tudo de verdade. Numa tarde em que conversavam sobre o passado, Dona Rosa puxou um velho saquinho de tecido. Dentro havia fotos antigas, uma carta rasurada, bilhetes e um papel amarelado. Era algo que ela guardava desde muito antes de Sofia nascer. Nele havia uma assinatura, um nome que Sofia conhecia de histórias de família. O nome do avô que havia desaparecido quando ela era criança. Ao ver a foto, Sofia reconheceu uma caligrafia, um detalhe no bordado que havia visto nas roupas que a mãe fazia. E então Dona Rosa contou algo que ninguém esperava ouvir. Ela não só havia trabalhado para que Sofia tivesse uma vida melhor. Durante anos, sem que ninguém soubesse, ela havia mantido correspondências com um homem que, antes de partir, prometera que cuidaria de uma educação para a filha. Esse homem havia deixado recursos, assinaturas, um pequeno documento que, por motivos legais e burocráticos, estava em nome de um terceiro. Dona Rosa, sempre discreta, tivera que negociar e aceitar que a educação de Sofia fosse garantida por alguém que assumira a guarda financeira. O ponto é este. Sofia cresceu recebendo ajuda que vinha de lugares obscuros. E quando a filha empurrou a mãe no mercado, naquele mesmo tempo, havia pessoas que traçavam caminhos para o futuro de Sofia sem que ela soubesse. Ao ouvir aquilo, Sofia quebrou. A reviravolta final não foi só descobrir que a mãe lhe dera um apartamento. Foi perceber que a própria vida era um amontoado de sacrifícios alheios que ela não havia sabido reconhecer. Era perceber que a honra que se perde com palavras pode ser reconquistada com atos de amor. Meses depois, no mesmo corredor do supermercado onde tudo começou, Sofia voltou. Não para reconstituir cena, mas para devolver algo que anos atrás havia tirado. A dignidade. Ela entrou e pediu ao gerente que colocasse uma foto naquela parede da comunidade, uma foto de mãe e filha sorrindo. Nada de reivindicação pública, apenas memória. Dona Rosa voltou a costurar, recebeu prêmios simbólicos da comunidade, ganhou clientes e visitas. Sofia aprendeu a sentar na cadeira da vida com humildade. E o que parecia ser o fim foi, na verdade, a porta para um recomeço. A história de Dona Rosa e Sofia é dura e, ao mesmo tempo, suave. Mostra que humilhar um pai, uma mãe, por vaidade, traz consequências que vão além do momento. Mostra também que o silêncio de quem ama pode carregar segredos que um dia salvam. A reviravolta emocional não foi somente a descoberta do apartamento ou do extrato no banco. Foi a percepção de que o amor pode ser tão discreto que passa despercebido até pelo próprio beneficiado. É a lembrança de que um gesto simples de reconhecimento pode transformar cicatrizes em flores. Se hoje você lembra de alguém que talvez precise de um pedido de desculpas, de um telefonema, faça isso. Pode não consertar tudo, mas pode fazer com que a história termine em abraço. Obrigado por ouvir até aqui. Se a história mexeu com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível reparar. No canal O Que o Povo Conta, sempre temos histórias que nos lembram do valor da empatia. Até a próxima.